Se você viveu entre as décadas de 50, 60, 70, com certeza irá se identificar com o que digo agora. Eu vou aproveitar esse encontro agora para falar do amor. Daquele amor de irmão, aquele amor amigo, aquele amor pelo semelhante, até do amor por si mesmo, pela vida. Esse amor que parecemos ter perdido ao caminhar dos anos. Pois é desse amor, é sobre esse amor que eu desejo falar com você agora. Vedanta é um sistema filosófico surgido por volta do século VI a.C. e caracterizado pela suposição de que o indivíduo, para que alcance a sua libertação final, deve superar a ilusão de que vive em um mundo material e múltiplo, tendo a consciência da importância e da realidade única e absoluta. Tudo que uma pessoa faz, ela faz pelo amor de si mesma. Se alguém espontaneamente e sem ter em vista nenhuma publicidade ou ganho pessoal, e ela ajuda muitas pessoas, ela faz isso porque descobre a si mesma, no ato da caridade, como alguém adequado e feliz. Se, por outro lado, um homem assalta um banco ou mata uma pessoa, ele também o faz visando o mesmo, o eu pleno e feliz. Mesmo o mais condenável criminoso só faz o que faz pelo amor de si mesmo. A essência do ser humano é o amor, mas por conta dos choques de abandono, exclusão, humilhação e rejeição, nos esquecemos de amar e aprendemos a odiar. Quando o assunto são os relacionamentos amorosos, as coisas podem ainda ficar mais complicadas. Afinal, cada indivíduo é único, e cada um com a sua própria maneira de lidar com a situação. É claro que o ambiente social possui uma intensa influência sobre os mecanismos psicológicos de uma pessoa. Como somos seres sociais e vivemos em sociedade, é impossível negarmos essa influência. Hoje, por exemplo, vivemos uma era social onde as relações humanas têm se transformado. Vivemos hoje a era da liberdade social, onde as pessoas expõem sem protocolo as suas opiniões e sentimentos, do mesmo modo que o sexo, de um certo modo, vem deixando de ser um tabu. Qualquer maneira de amor vale a pena. Cantava com propriedade lá em 1975 o nosso querido Milton Nascimento. A música nasceu de um protesto feito por Milton Nascimento e Caetano Veloso em função do final desfeito entre um namoro de Bebeto e Paula. Nessa época, nessa década, os jovens ainda valorizavam o amor. Prezava e conservava dentro de si esse valoroso sentimento que nos molda e nos transforma mesmo em função de alguém. Uma geração que nascera do amor e esse amor o seguia por onde fosse. Uma geração que contemplava a lua, a natureza, que tinha amor de sobra a ponto de dividir com amigos e vizinhos. Uma geração do com licença, do bom dia. Os mais experientes serviam de experiência
e o respeito por eles era sublime. No finalzinho da década de 70, ainda se comemorava o amor e todo o seu esplendor. Era aquela geração, anos 50 e 60, que cresciam. A maioridade chegaria breve. E nas suas bagagens, os ensinamentos e comportamento de respeito e devoção ao amor e às pessoas também. Os anos 80 bate a nossa porta e com ele as mudanças no comportamento, no que queríamos. O amor ainda era bastante aclamado, pois a geração 60, 70 estava crescida, embora jovens. Os valores e aprendizado estavam ainda mantidos. Uma bomba. É assim que os anos 80 nos chega. Avanços tecnológicos, mudança na política com a fundação do Partido dos Trabalhadores, morte de Tancredo Neves que nos deixa antes de assumir o cargo. Os anos 80 também anuncia o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, onde as duas Alemanhas passariam a ser uma só. E os anos 80 não para de nos surpreender, em todos os sentidos. Perdas irreparáveis, como o assassinato do seringueiro Chico Mendes, os músicos Vinícius de Moraes, Raul Seixas, Cazuza, John Lennon. Para gerações anteriores, as novidades assustavam. Parecia que aquele ano nos preparava para o que estava por vir. Em 1990 já era do conhecimento de todos a sigla AIDS, que em 1981, nos Estados Unidos, os relatos de que 41 casos de pacientes jovens com sarcoma de Kaposi, que era um câncer raro que até então só se manifestava somente em idosos. O curioso era que os pacientes morriam pouco tempo depois de entrar no hospital. E um detalhe, todos eram homossexuais masculinos. Daí então o pavor tomou conta da sociedade. A falta de informação adoecia psicologicamente as pessoas. Os relatos de casos não secavam. Artistas e anônimos eram ceifados pela AIDS. Esse tsunami de informações negativas trazidas pelos anos 80, principalmente a AIDS, faz com que as pessoas, principalmente por falta de informação, se tornem mais individualistas. A falta de conhecimento sobre as verdadeiras causas da doença afastam as pessoas. Até parecia uma premonição para a onda de desamor que estaria por vir. A década de 90 decreta a morte da fita cassete, que desde os anos 70 imperava soberana. Daí foi um passo para a VHS, que além da tecnologia avançada, foi a responsável pelo sustento de várias locadoras durante um tempo considerável. Daí não deu outra. Entra em cena o CD, que imperou soberano nos anos 90 e inegável que reine até hoje, embora o número de vendas venha caindo a cada dia. A tecnologia avançava na mesma velocidade com que as pessoas se afastavam uma das outras. Era como se estivéssemos deixando de olhar para as pessoas como as víamos antes. Walkman.
Discman, minigame, câmera com filme, TV LCD, mouse, disquete. Não tem jeito. Estamos no ano 2000. PlayStation, GPS, pendrive, iPod, MP3 player e finalmente o líder de todas as tecnologias atuais, o telefone celular. O telefone celular foi criado em 1947 pelo laboratório Bell, nos Estados Unidos. A sua primeira geração, a analógica, foi desenvolvida no início da década de 1980. A segunda geração 2G digital foi desenvolvida no final da década de 1980 e início de 1990. A terceira geração, a 3G digital, é esta com mais recursos em desenvolvimento desde o final dos anos 90. Mas até essa evolução tecnológica, tudo bem. O homem avança, não resta dúvida. Ele só não percebe que no quesito amor não evoluímos absolutamente nada. Homicídios e feminicídios. Vidas trocadas por centavos de dívidas. A falta de compreensão, tolerância e respeito para o semelhante. O esquecimento do cavalheirismo, da cordialidade, do bem sem olhar a quem. Uma dificuldade de comunicação e entendimento, de falar pertinho e pegar na mão de um jeito companheiro. A inversão de valores no sentido humano. Para uma pequena fatia, resta apenas um sentimento de que nos perdemos ao longo dos anos e a incerteza daqueles que vê no amor a fonte suprema de vida e harmonia entre os seres, do amanhã inseguro, da falta de fé em dias melhores para todos. Mas a solução está nas nossas mãos. Basta cada um de nós começar fazendo a nossa lição de casa, dando o seu melhor para o outro, não esperando que faça, mas começando fazendo. Que tal começar com um bom dia, boa tarde, com licença, posso entrar, posso passar, boa noite, seja feliz, boa sorte. É bom de ouvir, mas faz um bem também desejar a outro. Ser diferente é dar exemplo. Ter conhecimento desses valores não basta. O importante mesmo é pô-los em prática, no exemplo diário. E já. Hoje em dia estamos acostumados a presenciar o mal de perto e fazermos nada. Quando a consciência pesa é que nos sentimos culpados por não termos agido. Pequenos gestos fazem uma enorme diferença para alguém que realmente esteja precisando. Seja mais tolerante, seja mais ativo, seja mais humano. O amor é um fenômeno. O amor trata-se de um complexo fenômeno neurobiológico que é resultado de diversas reações químicas que acontecem no nosso cérebro. Nesse processo, destaca-se 4 principais neurotransmissores: a adrenalina, a dopamina, a norepinefrina e a serotonina. Demonstrar amor pode ser fácil, mas e entendê-lo? Como explicar a euforia, a confiança, a desconfiança, a alegria, a angústia, a tristeza? Como é possível um sentimento causar tantas e tão diferentes sensações? E muitas vezes fazer-nos agir até como verdadeiros patetas. A verdade é que o amor é muito mais do que aquilo que se imagina.
E não pode ser resumido numa só palavra, não. O amor é um fenômeno. Quando estamos apaixonados, diversas explosões químicas ocorrem dentro do nosso corpo. Mas esse é o amor-paixão, atração, desejo, aquele desejo incondicional por outro, enfim. Mas, por outro lado, sentimos o amor amigo, irmão, família, o amor pela vida, pela natureza, pela música, pelo vizinho, pela profissão, por viver. Não existe um limite para amar. E se amar for loucura, então somos todos uns verdadeiros loucos sem cura. Vamos dar mais amor então ao próximo. Vamos amar, agradecer. Vamos passar a amar a vida e as pessoas agora. Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, um de outro se há de lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existamos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo, um para o outro. Pode ser que um dia tudo acabe, mas com a amizade construiremos tudo novamente, cada vez de forma diferente.